Após virar um homem motosserra, cair na porrada com um bando de filhos de Cruz Credo, virar o cachorrinho de uma totosa, pegar numas tábuas e tocar o hino do Requiem em nome da vingança, você sabe quais serão as próximas desventuras do menino Danzi? Se não, vem comigo, porque hoje vou te contar tudo o que vai acontecer na próxima temporada de Chainsaw Man. E fala galera, Guinho aqui para mais um vídeo de baixa qualidade, dessa vez aí trazendo para vocês um quadro aí que já faz um tempo que eu não trago, que uns 2 meses, mas eis que finalmente eu trago para vocês mais um tudo o que vai acontecer na próxima temporada de Chainsaw Man. Mas Guinho, nem foi confirmada a segunda temporada do Homem Motosserra e você já tá aí fazendo vídeo? Pois não foi confirmada, porém segundo os dados que temos sobre o anime, tem chances muito altas dele ganhar uma nova temporada. Mas Guinho, como assim dados bons? O DVD AV vendeu mais. Tendo ou não tendo uma próxima temporada, esse é um vídeo de spoilers, então fica aí pra vocês verem. Então, antes de começarmos, eu devo dar aqui umas explicações. Alguns detalhes serão deixados de fora para que quem queira ler o mangá ou pretende ver no futuro não tenha toda a sua experiência estragada. Mas fiquem calmos, eu vou resumir todo o bruto da história, serão só aquelas falas chatas ou aqueles detalhes mais menores. Mais menores. Que belo português, o meu não. Então, espero que vocês tenham entendido o esquema de como o vídeo vai funcionar. Então agora vamos ao nosso ritual padrão. Sente-se confortavelmente, pegue aquele copão d'água e deixa o like, porque esses vídeos dão um trabalho lascado. Vocês que estão aí vendo não imaginam, mas eu tive que editar página por página. Foi tenso o bagulho, então espero que vocês possam me ajudar nesse vídeo deixando seu like. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Retomando de onde paramos, a próxima temporada de Chainsaw Man deve adaptar os volumes 6, 7, 8, 9 e 10, englobando os arcos Bomber Girl, International Assassins, Gun Devil Arc e Control Devil, assim finalizando a parte 1 do mangá. Isso caso eles sigam o mesmo ritmo da primeira temporada, né? Pode ocorrer algumas mudanças, mas em geral é provável que eles não mudem muita coisa. Tomara a Deus. Tirando o 3D. 3D tem que tirar mesmo. Agora que eu já dei aquela enrolada, bora pra história. Como vocês devem lembrar, ao fim da primeira temporada tivemos algumas reviravoltas, como a descoberta dos poderes da Makima e como ela foi a possível responsável por toda aquela merda. Então, vamos dar seguimento à nossa história, que começa alguns dias após toda aquela treta, com o nosso menino Danzi saindo no encontro com a Makima, onde eles passariam o dia inteiro assistindo filmes, e como é de se esperar, o Danji ficaria gadeando ela o dia inteiro, até que no último filme, que se prova ser emocionante, vemos tanto o Danji e a Makima chorando com o final deste filme, e assim o encontro deles acaba. Porém, Danji, após ver aquelas cenas emocionantes, pensativo sobre elas, pergunta à sua amada se ele tem um coração. Ela o abraça e diz que sim. Com isso, ela vai embora, deixando nosso menino Danji ali todo feliz da vida. E como é de se esperar, ele fica zanzando pela cidade, pensando como a Makima é linda, como não tem como ele amar outra garota de jeito, maneira nenhuma. Ele vai amar outra. Até que começa a chover e ele se abriga numa cabine telefônica, onde encontra uma garota com um belo sorriso. Eles têm um papo e a garota o leva para um café que ela trabalhava, onde rola um papo entre eles. A garota se apresenta como uma mulher ela se apresenta como uma mulher desculpa aí, deu uma dor na garganta aqui. Voltando, ela se apresenta como Razer, aí diz que o Danji é muito interessante
Nessa, o nosso menino motosserra quase se apaixona por ela. Enquanto isso, o Aki tá tentando convencer o anjo a ajudar ele a conseguir mais reputação para partir numa expedição em busca do Pistola. O anjo o diz que ele não vai. Porém, por livre, espontânea pressão, ele aceita partir em busca de demônios para matar. Então ele começa a fazer a limpa na cidade. Já o Denji tá cambaleando entre seus sentimentos, não sabendo se ele realmente gosta da Makima, porque o coração dele é dela, mas seu corpo, bom, não. Com todos esses pensamentos confusos em sua cabeça, ele vai se encontrar novamente com a Reze. Rola um papo que termina com eles discutindo sobre a escola e como nosso menino nunca foi a uma. Nisso, a Reze diz que eles deveriam estudar com ela, então dando uma aulinha a ele, onde o coração do nosso menino mais uma vez cambaleia pro lado da Reze. Conversa vem, conversa vai, o Danji acaba soltando que gostaria de ir num colégio com ela. Então Reze aproveita e pergunta se ele gostaria de ir ao colégio com ela hoje à noite. E é claro que Denji aceita. Enquanto isso, um ser misterioso está tramando traquinagem. Já o Danji está dando uns rolezinhos com a Razer pelo colégio. Rola uns momentos mó fofo entre eles, com a Razer perguntando a ele se ele realmente nunca foi a uma escola. E como sabemos, nosso garoto teve uma vida meio ruim, então ele nunca foi à escola uma vez sequer. A conversa acaba e eles continuam seu tour pelo colégio até que Razer decidir dar aquele tibum na piscina do colégio. Ah, então ela trouxe um biquíni, né? Ah, então ela vai de roupa íntima, né? Danji diz que não sabe nadar e ela diz que não importa, porque ela vai o ensinar. Então manda ele tirar a roupa. Logo, os dois têm alguns momentos divertidos. Após toda essa saliência, começa a chover e os dois se encontram na sala de aula, conversando sobre alguns assuntos. Papo vem, papo vai. Razer faz uma pergunta pro Danji se ele prefere ser um rato do campo ou ser um rato da cidade, que a responde que prefere ser um rato da cidade, porque assim ele poderia comer comidas deliciosas, mesmo que ele corresse perigo. E o motivo por trás dessa resposta, bem, quando o Danji vinha no campo, sua vida era uma completa miséria. Já quando veio para a cidade, ele passou a ter uma vida melhor. Essa é só a minha suposição. Com a conversa terminada, a Reze convida ele para ir ao festival que rolaria no dia seguinte. Danzi responde que sim, então eles se separam. E se você não tem memória de Jericho, deve lembrar do maluco das traquinagens, né? Então, adivinhe onde ele apareceu. É, meus amigos, parece que nossa menina bomba... Engasguei aqui, peraí. E parece que nossa menina está com problemas. Já o Danji tem seu coração dividido por sua nova paixão. Já a Razer capotou o maluco das traquinagens enquanto cantava uma música russa. Então você já deve saber, né? Vem merda por aí. Ela se comunica com o demônio tufão, que aparentemente é o responsável pela chuva e pelo maluco das traquinagens. E meus amigos, pobre Denji. O dia passa e eles se encontram no festival, se divertem muito e no fim Reis joga algumas verdades na cara dele, que ele é forçado a lutar até a morte e não dão o mínimo de liberdade para ele e que ele vai morrer por nada. Então ela o faz uma proposta, ela o pede que fuja com ela, ela diz que vai protegê-lo e que vai cuidar dele pelo resto da vida dela e que ela gosta dele. Danji cabaleia e parece estar em dúvida se aceita ou não, mas acaba negando, então ela diz que está tudo bem e o beija. Esse beijo seria inesquecível para ele, afinal, ele perdeu um pedaço da língua. Sim, a Reise arranca a língua dele e logo em seguida tenta pegar o coração do coitado. Porém, o nosso mano tubarão aparece e o salva. Ah, é mesmo, eu não falei dele. Bom, ele é o demônio do tubarão. Ele pode nadar em qualquer superfície e é o colega do Danji. Ele sente uma estranha admiração pelo homem motosserra e ele esteve há todo esse tempo junto ao Denji nadando debaixo dele. Então, quando a merda estava prestes a acontecer, ele o salvou. O tubarão revela que ela é a Bomba, o demônio Bomba. Então, para nossa surpresa, ela se transforma na sua forma de demônio, uma mulher com um vestido feito de dinamite e uma cabeça em formato de
bomba, né? Ela detona o tubarão, mas ele consegue fugir graças a uma distração que aparece no caminho do demônio bomba. O tubarão leva o Danji ao quartel dos caçadores e rola um papo com Aki, que a bomba é aliado do Arma e diz que não pode falar mais que isso por causa da Makima. Já a Rage aparece diante deles e diz que vai começar um massacre. O que ela faz? Já o Danji tá mais pra lá do que pra cá, até que o Aki pensa que o demônio do futuro com quem ele tem pacto só mostra as merdas do seu futuro, e nessa hora a mulher aparece destruindo tudo em uma mega perseguição pela cidade. Acaba de começar. Danji acorda puto da cara com a verdade universal de sua vida. Todas as mulheres que ele conheceu tentaram o matar e querem o coração do motosserra e o dele. Ninguém quer? Razer diz que ela o quer, que tudo o que ela o disse era verdade. E o que o Danji quase cai no papo dela. Ele ainda puto da vida, vai pra cima, dizendo que não quer mais culpa nas costas dele por mortes de outras pessoas. Então a pancadaria começa a comer sorta. E é óbvio que a Reze amassa o Danji na porrada, até o ponto de quase não sobrar nada dele. E quando ela estava indo embora, o Aki aparece para salvar o dia. Porém, ele não dura muito tempo, já o Danji volta à vida com o sangue de uma das vítimas das explosões. Rola um papo entre ele e o tubarão, que eu disse que o demônio da motosserra original tinha uma técnica de movimentação muito poderosa. Então nosso homem motosserra põe os seus 4 neurônios para funcionar e descobre o que fazer. Ele monta no tubarão como se fosse um cavalo e parte para cima da Razer. Então tá na hora do segundo round. Então começa uma batalha tirada da cabeça de alguém que provavelmente sofreu bullying de uma garota no ensino médio e gostou. Quer dizer, uma luta frenética acaba de começar entre a Razer e o Tufão versus Danji e Tubarão. E no meio disso o Aki tá salvando o Anjo, que quase foi pego pela ventania. Nessa brincadeira ele acaba perdendo 2 meses de vida. O Anjo pergunta do porquê o tê-lo salvado. Aki diz que está cansado de ver as pessoas morrendo na sua frente sem fazer nada. Já do outro lado, o pau tá torando entre o Danji e a Razer e ainda estão numa luta frenética no mó estilo Miranha. O Danji enrola ela em suas serras e a joga na água, a vencendo. Após alguns minutos, a Raze acorda do lado do Danji, dizendo que não devia tê-la revivido. Já o Danji já responde que não importa porque ele estava vivendo o melhor momento da vida dele, e não importa quantas vezes tentassem o matar, contando que ele voltasse para casa vivo para comer coisas gostosas, está de boas. Já a Raze joga na cara dele que tudo que ela fez foi uma mentira. Seu sorriso, seu olhar de inocência, tudo foi uma ilusão, em que ela podia matá-lo. Já o Danji responde que não importa, afinal morrer pelas mãos de uma gasosa era o seu lema. Então rola mais um papo entre eles e ela diz para o Danji parar de ser tão ingênuo. Já ele pergunta para ela se ela poderia fugir com ele, então ela o diz para encontrar no café em que eles sempre se encontravam. Mais tarde, então já sabe, né? Ele vai para casa e arruma sua mochila e parte em busca dela. Então, final feliz? Claro que não. Ficamos sabendo um pouco do passado da Razer, que ela era uma criança criada num laboratório para ser uma arma de guerra, e falando nela, ela está indo para o café toda feliz, porém surge na sua frente Makima, puta da cara, que oblitera a coitada. E enquanto morria, ela pensou do porquê não ter matado Danji de primeira. Ela também nunca foi para um colégio. Já o Danji estava todo feliz esperando por sua amada com um lindo buquê de flores, e ele ficou lá esperando e esperando até que a Power aparece. Pensando que levou um pé na bunda, eles começam a comer buquê de flores. Já no outro dia, Danji está bem magoado, mas ele supera isso bem rápido, após uma breve conversa com o nosso grupinho. Nessa hora, a Makima aparece dizendo que entrou em férias e que eles vão com ela. Porém, a TV liga mostrando um vídeo do Motosserra lutando contra a Razer. Ela cumpriu seu papel, ela revelou ao mundo o tão poderoso Saint Ben. Então todos os maiores caçadores estavam vindo atrás do menino Denji. Mais tarde naquele dia, Aki e Anjo têm uma conversa sobre como o ciclo de morte e vida dos demônios funcionava, que não importa o quanto um homem matasse um demônio, eles voltariam à vida no inferno, e se caso morresse lá, eles voltariam para a terra, e que tinha algo em comum entre todas as mortes de demônios, que por mais que eles tenham perdido suas memórias ao reencarnar, eles lembravam de um som, o som de uma motosserra.
a motosserra do Danji. E agora uma apresentação dos nossos próximos problemas que virão atrás do menino motosserra. Três irmãos que se acham imortais, uma mina e um cara que aparentemente tem problemas, e por fim, Quan Chi, uma mina fudidamente foda que tem um harém de infernais, e o mais problemático de todos, Papai Noel. Não este, é sim este, o ser mais filho da puta dessa obra. Enquanto o Danji tá de boa, na sua cama, pensando na vida, se perguntando do porquê todos quererem seu coração, é que isso acabou com sua viagem com a Makima. Então aqui aparece e diz que a viagem só foi adiada até que o perigo passasse. Com isso, o menino motosserra fica motivadaço para acabar com qualquer um que vier atrás dele. Após essa conversa, Danzi sai acompanhado de seus novos seguranças. Deixa que eu apresento eles a vocês. Esse é um figurante que vai morrer. Esse é outro figurante que vai morrer. E bom, esse ninguém liga pra ele. Então mais alguns personagens aparecem, mas como Fujimoto é preguiçoso, ele mata eles logo em seguida. Se lembra dos irmãos de mais cedo? Bem, eles fizeram isso para conseguir os corpos dos agentes. Afinal, um deles tinha a habilidade de se transformar em outras pessoas. Após isso, vemos o dia do Danji sendo feito de isca. Se lembra da maluca de mais cedo? Ela tá do ladinho dele, já a Koibi tá dando um rolê pela cidade com seu novo colega. Ela encontra um daqueles irmãos que a pede que o leve até o Danji, urgente. Então ela o faz, chegando lá, a Power atropela ele. Que coisa aleatória, não? Para entender o que acabou de acontecer, temos que voltar um pouco no tempo. A Power pegou o carro da Koibi e, como obviamente ela não sabia dirigir, ela passou por cima dele. E a safada ainda joga a culpa para cima da Koibi, já que o carro era dela. Até que o rosto do cara muda, se provando ser um enviado que estava atrás do Danji. E a Power, obviamente, com a cara lavada, assume todo o crédito, dizendo que já sabia. Até que este cara aparece. E quem é ele mesmo? Bom, eu não faço a mínima ideia de quem ele é. Mas o importante é saber que, com um sorriso psicótico, ele mete o seu contrato do rentão em um daqueles irmãos, ou eliminando ali mesmo, deixando o outro meio doido das ideias. Aquele cara pega um rosto dos agentes e vai até a casa de um dos amigos dele, onde acaba surtando e tendo seu flashback. E vamos pro ar porque ele é só mais um bucha mesmo. Enquanto isso, o vovô Noel tá começando a montar seus planos, transformando todo mundo que toca em bonecos, e a Kanchi chegou com o seu harém, então o palco está armado para o caos. Começando pelo Papai Noel, que dá o primeiro movimento, mandando seus bonecos atrás de nossos heróis, enquanto os outros também começam a se mover. Treta pra lá, treta pra cá, a Kanchi mostrando o quanto é fodona. Em um instante manda todo mundo ir pra vala, centenas de bonecos e seguranças do Danji, e a bicha é fudida mesmo, hein? Então Kishibe aparece, e eles começam a ter um papo. Nisso ele tira um bloco de notas e começa a nos revelar algumas coisas, como a Makima estava ouvindo eles, e ele pede ajuda a ela para matá-la. E galera, a treta continua aumentando, no que a Kanchi acaba dando um conselho a ele. Ela diz que os segredos levam a uma vida feliz e que a ignorância era uma bênção. Ela completa dizendo que ele devia continuar na coleira e que isso era um conselho de uma velha amiga. Com essas palavras, mais um merdinha aparece disparando contra o Danji, o que acaba desencadeando uma baita de uma luta entre todo mundo ali. Quan Chi e Kishibe trocam tapas, mas a Quan Chi leva a melhor. Enquanto o pau tá atorando, nosso menino Danji tá passando sufoco, até que graças ao tubarão ele consegue fugir, já que Quan Chi tá tretando com esse cara aqui. Que quem era ele mesmo? Bom, esqueci. Os dois caem na porrada, mas nosso lemo com o contrato do rentão não consegue tancar essa bicha por muito tempo. O Danji foi pregar na parede. Se lembra do demônio do prego? Então ele voltou do lado dos vilões, deixando o menino Danji em sérios apuros. Se lembra da Wukona de mais cedo? Ela e seu discípulo são os responsáveis por isso, então ela aparece e diz ao seu aprendiz Touka que agora ele faz parte da família. Ela completa dizendo que para se fazer um boneco de primeira é necessário infundir emoções nele, como o respeito, admiração e piedade. E assim você consegue um excelente boneco. Sim, meus amigos, o Papai Noel na verdade é a Mamãe Noel. Flashback. Antes de partir para o Japão, Papai Noel fez um pedido estranho que não vou mencionar porque por escolher esse cara. E voltando ao prezado momento, ela dá a sua cartada final, oferecendo todos os seus bonecos e suas crianças em um contrato com o demônio do inferno, levando todo mundo dali
direto para o reino dos demônios. Esse que se apresenta ser diferente do que nós imaginamos, o inferno é um lugar com um céu formado de portas e um lindo campo florido, e todos ali ficam apreensivos com aquele lugar, levando eles a formarem uma trégua por um tempo. Já os infernais começam a tremer na presença do inferno. Uma das minas do Kanchi diz que os demônios primordiais estão observando eles, e esses seres não conhecem a morte e que contêm um poder infinito, e um deles estava olhando para eles. Então que ele surge da escuridão, um dos seres mais poderosos desta obra, o demônio da escuridão, arrancando o braço de todos ali num piscar de olhos. O demônio boneco diz que cumpriu seu acordo e pede o seu pagamento. Então que é nos revelado o real plano dele, conseguir poder da escuridão para matar a Makima. É isso que estava escrito no papel que ele recebeu do seu contratante. Nesse papel dizia que a Makima estava escutando e que ela devia ser morta para evitar o juízo final. Então o boneca recebe o pedaço da carne do escuridão, dando um boost de poder gigantesco a ele. Já nossa galerinha do barulho parte para cima do demônio, porém não adianta de nada, ele oblitera todos ali. Até o Danji não foi capaz de nem sequer olhar ele. Aqui cai em desespero diante de tal poder, se lamentando por não poder ter feito nada. Bem, então que neste momento surge Makima, mostrando mais uma vez que seu poder está em outro nível. Ela tem um breve embate com ele, fazendo-o recuar, porém nem ela pôde com um primordial. Após isso, ela controla o Touka para levá-los de volta ao mundo real. Agora que voltamos ao mundo normal, nossos heróis terão que enfrentar outro poderoso inimigo, Boneca, que está bufada com o poder da escuridão e virou esse ser escroto aqui. Sério, que droga, Fujimoto? O que você estava usando na hora de criar esse treco? Então ela se impõe à frente de Makima, que pede pro Danji a salvar. Esse que liga o modo cachorrão e parte pra cima dela. Enquanto toda essa treta tá acontecendo, dois caras estão tramando umas traquinagens por trás das costas de Makima. Então que nos é revelado um pouco sobre os poderes da Makima, que ela pega emprestados os sentidos dos animais inferiores para ver e escutar. Já do outro lado, o pau tá torando entre o Danji e a Noel, porém os ataques dele não estão funcionando. Agora, em um lugar próximo dali, uma das minas da Quan Chi puxa algo de seu olho, a transformando em um híbrido, e morrendo de ódio pela morte de suas mulheres, ela pede ajuda a Danji e, não perdendo tempo, vai pra cima de Noel. Essa que, para afetar ainda mais a mente do Danji, libera a mente dos bonecos que ela fez. Isso acaba afetando o Danji, que não quer virar um assassino, e isso causa um sério problema a ele. Porém, o mesmo é salvo pela Quan Chi, que diz que eles estão apenas imitando emoções humanas. Danji pergunta como ela sabe disso, o que a mesma responde que a ignorância é uma benção. Porém, a noite cai e o real poder da Noel desperta, a transformando em algo ainda mais bizarro. Ela dá um pau nos dois, até que ela decide mandar sua carta final para Quan Chi. Ela transforma suas mulheres em bonecas e as faz atacá-la. Já o Danji usa seus dois neurônios, tendo uma brilhante ideia de atear fogo no seu próprio corpo e partir para cima do Noel. O que dá certo, usando o poder da luz contra ela, ele finalmente começa a virar essa luta. E após o boneco usar seus fantoches, Danji rouba suas correntes nela, roubando um cabo de guerra mortal entre eles. E após muito esforço, gerado da vontade do Danji de sair em férias com a Makima, ele dá um golpe final na boneca. Ela começa a rir, dizendo que ela pode mudar de corpo graças ao seu contrato, e mesmo que ele a mate, ela vai voltar de novo e de novo. Já o Danji taca o foda-se e diz que ela pode vir quantas vezes ela quiser, mas que ela venha na semana, afinal domingo era seu dia de folga. Então nessa hora, a Quan Chi aparece arrancando sua cabeça. Ela pede que uma das suas mulheres use seu poder, aquela que tem um cérebro à mostra. Ela leva a Noel para dentro de sua mente, se revelando ser Cosmo, que todos que entram na sua mente recebem todo o conhecimento do mundo. Por causa disso, ela só poderia dizer Halloween pelo resto de sua vida. Então é isso? A Quan Chi venceu no final? Que nada, a Makima aparece pronta para o embate. Quan Chi se rende na hora para tentar salvar seus amados. Então a Makima mete um cadáver não fala e manda todos para vala. Já no dia seguinte, tá todo mundo visivelmente abalado. Makima
até tenta levar o Danji para sua viagem. Ele até pensa em aceitar, mas nessa hora ele lembra que a Power não está bem, então ele acaba negando esta proposta. Após isso, nos é mostrado um pouco da relação dele com a Power, que está bem abalada e com muito medo do escuro. Eles têm um momento muito íntimo e a Power o pede para que ele tome banho com ela. Daí rola umas cenas bem sus. Os dois vão para a cama, onde a Power pede mais um favor para ele. Ela pede que ele beba seu sangue, ou que relutante Danji faz. Danji, não abra a porta. Após isso, Aki diz que está indo fazer uma visita ao túmulo de alguém e que vai deixar comida para eles, o que os dois não aprovam, então eles vão atrás dele, mostrando que o lugar que estavam indo era o túmulo da família Yakahara, e que enquanto Aki pensava na vida, Danji e Power começam a comer as oferendas dos túmulos. Após isso, Aki se encontra com Kishibe. Então pergunta sobre a expedição do Arma, se teria como a Divisão 4 ficar de fora, Kishibe disse algumas coisas e eu pergunto do porquê ele queria pular fora. Ele responde que era porque ele tinha um mau pressentimento. No dia seguinte, ele se encontra com a Makina, que diz tudo bem que ele poderia pular fora, porém a Divisão 4 ainda participaria. Ele pensa bem e pede para entrar. Makima aceita e revela a verdade. O demônio das armas, esse que todo mundo está perseguindo a todo momento, já foi derrotado e atualmente seus pedaços estão em posse dos países ao redor do globo. Aqui a indaga então aquelas pessoas armadas que os atacaram antes de onde veio as armas delas, já que a manufatura de armas é controlada pelo governo. A Makima responde a ele, não foi culpa do demônio das armas, e sim das pessoas. Na verdade, os países do mundo criam e vendem armas pelas sombras para aumentar o poder dos pedaços que possuem do demônio da arma, assim aumentando seu próprio poder sobre as outras nações, e que a expedição na verdade é uma possível guerra. Já no dia seguinte, aqui e Anjo estão tendo um papo enquanto andam por aí. Anjo indaga aqui sobre o do porquê ele se apaixonou pela Makima. Ele que não se lembra o do porquê, após isso ele se encontra com a Makima e pede que não importa o que aconteça amanhã, ele quer que Denji e Power sobrevivam e sejam felizes, e que muitas pessoas já morreram por culpa dele, e que ele vai fazer um contrato com qualquer demônio que vier a dar poder para ele. Então Makima oferece um contrato. Anjo lembra de algo de seu passado que Makima ordenou que ele mostrasse seus poderes, e como consequência disso ele matou todos os que amava. Zaki aceita o contrato. Anjo, com suas memórias recuperadas, parte para cima da Makima, que o subjuga com facilidade. Ela revela que tudo isso foi um blefe. Ela armou toda aquela situação. Já no outro lado do mundo, o presidente dos Estados Unidos faz um contrato com o demônio das armas, oferecendo um ano de vida de todos os americanos em troca da cabeça da Makima, em troca da morte do demônio do controle. Sim, meus amigos, a Makima é um dos demônios mais fortes do mundo. E nessa hora, ele apareceu diante dela, um ser tão poderoso que obliterou tudo em seu caminho em apenas alguns míseros segundos. Prédios, pessoas, nada podia pará-lo. Tudo seria morto por ele. Um ser cujo corpo era uma junção de rifles e no seu peito estavam os rostos daqueles que foram mortos por ele. Um ser tão medonho e infame, e seu nome era Arma. Ele era o demônio das armas, e Makima parte para cima dele. Já o Danji está prestes a abrir a porta de sua casa, porém neste momento sua mente o alerta. Não abra a porta. Ele logo recebe uma ligação dizendo que a missão falhou e que o demônio das armas possuía um cadáver e foi para a casa dele. Então ele abre a porta e o que está atrás dela é algo que o marcaria pelo resto de sua vida. Aqui foi possuído pelo demônio das armas e uma batalha se inicia. Aqui se imagina brincando de arremessar bolas de neve, enquanto Danji tenta desesperadamente o acordar. Aqui não imaginava a carnificina que estava fazendo. Danji é mortalmente ferido e nesse momento que as pessoas que estavam vendo ele o ajudam, dando o seu sangue a ele. Então ele mata Aki. Aki, com seu último suspiro, disse que cansou de brincar com ele, vendo seu irmão, e como últimas palavras ele diz que só queria jogar bolas de neve com ele. Tudo isso enquanto o demônio do futuro ri de sua morte, dizendo que ela foi a pior. Ele foi morto pelo motosserra. A morte de Aki abala muito Danji, que fica extremamente triste. Makima aparece e o leva à sua casa.
Lá vemos que ela tem muitos cachorros e que ela gosta muito deles. Ela tem um papo com o Danji e pergunta qual seria o pedido que ele faria a ela, porque, como prometido, ele matou o Arma. Danji responde que só quer virar o cão dela. Makima fica intrigada com essa fala e pergunta a Danji o porquê deste pedido. Danji responde que não quer pensar porque estava exausto. Quando ainda morava no campo, ele só tinha que se preocupar com o que ia comer, mas agora ele tem que lidar com 1 milhão de coisas para pensar. Isso era cansativo. Ele não queria mais pensar. Ele matou aqui, pensando que não haveria outra maneira, e se não o fizesse, 100 pessoas ou até mais poderiam morrer nas mãos de seu amigo. Quando ele parou para pensar, talvez houvesse outra opção. Cansado de pensar, ele faz esse pedido a Makima para que ele só possa ter uma vida calma. Makima, por sua vez, aceita a proposta e começa a treinar o Danji ali mesmo. Tudo parece estar prestes a acabar, até que a campainha toca e mais uma vez o flashback do Danji aparecendo, dizendo a bendita frase: "Não abra a porta". Danji pergunta se ela sabia quem estava ali. Makima responde que era a Power, que ela a tinha chamado, e mais uma vez Danji se vê diante de uma porta. Todos os seus sentidos apontavam que ele não devia, de jeito nenhum, de maneira nenhuma, abrir aquela porta. Porém, Makima o ordena e ele abre, e atrás da porta estava ela, Power, segurando um bolo. E no segundo seguinte, sua cabeça estava no chão. Makima a matou. Danji fica em choque com aquela cena e Makima manda ele voltar para dentro. Danji não acredita no que viu. Chocado com o acontecimento, ele pergunta a Makima se aquilo era um sonho. Já a mesma começa a rir feito uma louca, pedindo que ele tire a camisa. Ela explica o ocorrido. O plano dela era quebrar o contrato do Danji com o Pochita, que caso você não se lembre, o Pochita deu seu coração com a condição de que Danji vivesse seu sonho e fosse feliz. Então, como ela quebraria esse contrato? Simples, ela causaria um trauma tão grande nele que ele nunca mais poderia voltar ao normal. Mas mesmo na pobreza extrema, ele era feliz. Então, como o destruir por dentro? Simples, ela deu a ele uma felicidade muito maior que ele poderia imaginar. Ela o deu abrigo e muitas comidas gostosas. Ela deu para ele um irmão mais velho, o Aki, e uma irmã travessa, a Power. Ela diz que mesmo que ele viesse a superar esse trauma e fizesse mais amigos, ela os mataria. Mesmo que ele se casasse e tivesse filhos, ela os mataria. Ele nunca mais seria feliz. Danji a pergunta o porquê e ela responde: ele devia pagar pelo seu pecado, o pecado de matar seu pai. Sim, meus amigos, aquela porta na mente do Danji era uma maneira dele se proteger dessa memória do que ele fez no passado. O pai do Danji era um alcoólatra que vivia o espancando e um dia, vendo que não teria escolha, ele matou seu próprio pai. Por isso vemos aquela porta. Aquilo era uma maneira dele se proteger do que fez, uma maneira dele tentar ter uma vida normal. Após isso, Makima, para finalizar de vez, diz que ele abriu a porta. Ele lembrou do seu mais profundo trauma. Ela diz que com uma pessoa como ele, jamais merecia ser feliz. Danji concorda com ela, se quebrando totalmente. Após isso, Makima o leva para o quartel dos caçadores, onde todos os antigos aliados do Danji estavam curvados perante ela. Ela diz que o dia da ressurreição chegou. Tudo estava caminhado para a vitória de Makima. Porém, naquela hora, uma explosão ocorreu. Kishibe colocou seu plano em vigor, atacando aquela mulher com tudo e sacrificando vários caçadores para trazer o demônio do inferno para dar um jeito nela, a levando para o inferno. Mas nessa hora, ela pede ajuda ao Saxon Man, que toma controle sobre o corpo de Danji, mostrando o real demônio da motosserra. Ele detona o inferno, que pelo menos cumpre o seu trabalho. Kishibe aparece apontando uma arma para Makima, que diz que não adianta de nada, porque seu contrato com o primeiro-ministro diz que todo dano que ela receber é convertido em doenças e pragas ao povo japonês. Ele pergunta o que ela é, e ela responde que ela é uma fã dele. Kishibe não entende o que ela quer dizer. Ela, por sua vez, explica: no inferno existe um demônio, que seu nome causa temor entre todos os demônios, que não importa o quão ferido ou perto da morte ele esteja, ele liga seu motor
e segue em frente, matando tudo em seu caminho. Alguns demônios o temem, outros o idolatram, mas é certo dizer que todos em seu caminho morrerão. Makima completa que o motivo pelo qual todos sentem medo dele é porque ele tem o poder de apagar os nomes dos demônios que ele come, os apagando completamente da história e da mente de todas as pessoas, que até mesmo ela está começando a esquecer dos nomes dos demônios que ele comeu. Kishibe continua e duvida sobre o que ela queria, então ela abre o jogo dizendo que ela tem o poder de controlar tudo que é inferior a ela e que ela vai usar o poder do Saisomen para apagar coisas como a fome, a guerra e a morte, que a humanidade vai estar melhor sem elas. Kishibe pergunta se ela não teme ser derrotada e ela responde dizendo que isso também seria uma honra, afinal ela se tornaria parte dele. Então o brabo volta do inferno. Makima, toda confiante, pede que ele a salve e bem, ele estraçalha ela. Já na cidade, Koibi, que saiu da agência de caçadores, está trabalhando numa lanchonete. Bem, ela não tá numa situação legal, então ela pede ajuda. Então ele aparece e digamos que ele resolveu esse problema de um jeito bem tranquilo, digamos assim. Nessa hora, uma memória do Danji aparece, dizendo que ao menos uma vez ele quer comer um hambúrguer decente, então Saisomen o faz. Já Koibi faz merda 2 vezes, mas no final ele come seu hambúrguer, então ele vê outra memória que o Danji queria, e no encontro, então eu sabe né, a Koibi se ferra, após tomar um sorvetinho e dançar, ela vai embora. Onde encontra com a Makima, que está decidida a vencer, então ela invoca alguns conhecidos da gente como o Espada, a Reise e Quan Chi. Makima havia vencido todos ali, os deixando sob o seu controle. Todos ficam caidinhos por ela, até brigando entre si. Então remete quem venceu a motosserra vai ir no encontro com ela. Então agora eles estão 100% motivados. Makima explica que eles não são demônios infernais nem híbridos, eles são demônios que ele comeu, mas não tiveram sua existência apagada, eles são uma exceção. Makima explica que no passado ele se envolveu numa luta contra todos eles, junto dos 4 cavaleiros do Apocalipse, e venceu. Porém, como resultado da luta, ele ficou tão ferido que não puderam o encontrar, já que ele estava vivendo como um pequeno demônio junto do Danji. Mas é chegada a hora do pau comer sorto e a batalha final começa. Todos os demônios ali se transformam. Bomba, espada, lança, katana, lança-chamas, besta. E todos ali são obliterados. Makima até diz que ele parece ser invencível, então ela manda ele pro espaço. Ele por sua vez arranca seu coração e arremessa ele de volta para a terra, se regenerando no caminho de volta e desferindo um falecido hit em todos que estão em seu caminho, voltando logo após isso para ver Koibi dançando, porém ela mesma não sabe o porquê, mas ela está perdendo o medo do motosserra. Makima aparece dizendo que com essa vez ele já matou ela 26 vezes, porém ele ainda não a comeu. Ela pergunta se é tão repulsivo assim, e ela completa que assim como ele, ela ama os humanos. Eles são como cães ou gatos, e que é divertido os observar. É então que ela nos mostra o seu real plano. Ela transmitiu a notícia de que o Saisomen matou o Arma, e que se você se lembra de um pouco da obra, deve já ter entendido o porquê disso. Os demônios tiram seu poder do medo, tanto das pessoas quanto dos demônios. E bom, neste momento Saisomen está sendo louvado como herói, todo mundo assim o enfraquecendo, então Makima o derrota. Então é o fim? Não, porque a grandiosa Power revive graças ao Pochita, que dá um pouco de seu poder a ela. Mas como é possível? Bom, o Danji bebeu o sangue dela, então o Pochita usou isso para ressuscitar a Power, que ainda recebeu um Power Up graças a ele. Ela arrebenta todo mundo ali, invocando a espada de sangue. Já Makima fala que se ela entregar o Danji, ela poderia viver como um bichinho dela. Então a Power, com toda sua amizade pelo Danji e lealdade a ele, aceita, deixando todo mundo ali de boca aberta. Porém, nesse momento ela tem um flashback de tudo o que eles viveram até o momento e muda de ideia, o salvando. Ela foge com ele e é mortalmente ferida, e novamente nós vemos numa situação igual ao primeiro episódio, com Danji que desistiu de tudo, pra ele já tava bom, ele comeu muitas coisas gostosas e fretou com um monte de garotas e teve uma vida boa, então ele meio que aceita a morte. Porém a Power dá uma dura nele, o chamando de idiota. Ela diz que os demônios não morrem, que quando ela desaparecer ela vai voltar pro inferno, porém não vai ser ela mesma, então ele deve encontrar o
o demônio do sangue e virar amigo dele, a transformando de novo na Power. Então os dois fazem um contrato e Power morre. Já Danji revive se encontrando com o Kishibe, que pergunta para ele se ele ainda é o Danji ou é o Motosserra. Danji confirma que é ele mesmo. Com isso, Kishibe leva o Danji e a Koibi para um lugar seguro. Lá, Koibi pergunta se ela pode ter algum contato com a sua família e Kishibe diz que não, e ela fica feliz. Ela completa dizendo que isso é ótimo, afinal ela poderia fugir deles. Após isso rola um diálogo interessante entre ela e o Danji. Koibi diz que está com medo de morrer e falando pro Danji que após tudo isso acabar, ele pode voltar à sua vida normal. Já o Danji diz que toda a sua vida, todos os seus sentimentos e todas as suas escolhas foram decididos por outra pessoa, que tudo que ele fez foi manipulado por alguém e que mesmo que ele volte para a sua vida, ele ainda vai continuar sendo o cachorro de alguém. Já a Koibi diz uma frase que acerta no fundo da alma do Danji. Ela diz que isso é normal, que uma vida sem problemas só existe nos nossos sonhos. Após essas palavras, os dois permanecem em silêncio ali. Aqueles dois, mesmo que fossem diferentes, ainda assim, tinham um destino parecido. Ambos viviam para obedecer a outros. Eles eram diferentes, mas ao mesmo tempo parecidos. Então, após um breve silêncio, Danji responde que só queria ser normal. Então Koibi o refuta, o perguntando: Danji, você realmente quer ser normal? E, naquele momento, Danji vê as pessoas na TV o louvando como herói. Aquilo mexe com ele. Por mais que ele quisesse uma vida normal, aquilo era uma mentira que ele contava para si mesmo. Se ver como herói trouxe de volta seus sonhos à tona, e ele os tornaria ainda mais grandes. Mas para ele viver esse sonho, ele só tinha uma escolha: matar a Makima. Matá-la. Por que essa ideia o incomodava tanto? Depois de tudo que ela fez, sim, ele ainda gostava dela. No dia seguinte, ele se encontra com a Makima para o confronto final. Ele pergunta se o mundo que ela vai criar ainda vai existir filmes ruins, e ela responde que não. Então, com essa resposta, ele diz que vai ter que matá-la. Já a Makima ri dele, o perguntando por que ele voltou a ser o Danji. Ela diz que ele é desagradável. Então, o cacete come solto. Makima tem um verdadeiro exército e o Danji está sozinho, mas ele não teme isso. Ele parte para cima e arrebenta todo mundo ali. Porém, ele está muito mais fraco. Isso ocorre porque as pessoas não sentem mais medo dele, então isso está o enfraquecendo. Mas quem disse que esse contratempo vai impedir ele de derrotar todo mundo ali? Com só a Makima sobrando no final. Já o Danji está seriamente ferido após toda essa treta, caído no chão. Makima, por sua vez, dá seu sangue para ele, dizendo que ela é quem vai matá-lo com suas próprias mãos. Então ele volta à vida e uma luta sanguinolenta se inicia. Essa luta se prova ser uma das mais brutais até agora. Porém, no final, Makima sai vitoriosa. Ela diz que o sensualmente não veste roupas, não fala, ele é só uma força caótica. Ela se pergunta como fazê-lo retornar ao que ele era, então ele gospe na cara dela. Ela, que por sua vez, arranca seu coração, pondo final à vida dele. Makima diz que venceu ele 2 vezes, então ele agora pertence a ela. Eles iriam viver juntos a partir dali, mas nessa hora, ela escuta o som de algo. O som de uma motosserra. Danji estava vivo, e ele acaba com a Makima. Mas como ele fez isso? Eu te digo, ele usou o sangue da Power para imitar aquele truque que o Pochita fez na luta anterior de separar o coração do corpo. Makima no chão, sem entender nada, diz que isso não poderia matá-la. Nessa hora, Kishibe chega com uma van e pergunta para Danji se ele estava pronto. Um tempo se passa e a cena corta para Danji em sua casa, com Kishibe dizendo para ele respeitar o seu próprio corpo. Ele diz que não acredita no método que ele vai tentar para matar Makima. Já o Danji responde que vai no seu próprio ritmo e começa a preparar a janta, enquanto fala consigo mesmo. Depois de tudo que Makima fez, ele ainda amava ela do fundo do seu coração, mas ela cometeu muitos pecados para sair impune, então ele vai os carregar junto a ela. E que ele pensou em muitas maneiras de matá-la, porém nenhuma delas adiantaria, então ele chegou a uma conclusão: ele se tornaria um com ela, então ele a come. Algum tempo depois, Danji se encontra com Kishibe enquanto levava os cachorros da Makima para passear. Aparentemente ele os adotou. Kishibe não entende como o plano dele deu certo, muito menos como a Makima
não sentiu a presença dele. Danji diz que desde o início ela não se lembrava de ninguém, só do cheiro de pessoas que ela achava interessantes. E que desde o início ela estava olhando pro Pochita e que não olhava para ele. Então ele fez uma aposta que no final deu certo e de repente uma garota que estava brincando com os cães aparece. Ele a tenta expulsá-la dali. Ela por sua vez morde o seu dedo. Nessa hora, ele lembra de sua amada. Ele lembra da Makima. Kishibe diz que este é o demônio do controle revivido, que ele achou ela na China, então a sequestrou. Ele disse que se ela for criada por algum governo novamente, ela pode virar uma nova Makima. Então, ele está a deixando com ele. Após dizer isso, ele vaza dali. Danji pergunta qual é o nome dela, e ela responde Nayuta. Então Danji a leva para casa, e enquanto dormia, ele se encontra com Pochita novamente. Eles têm uma conversa onde Pochita revela que seu sonho era ter alguém para abraçar, e que isso parecia fácil, porém ele era poderoso demais para fazer isso. Porém, Danji cumpriu esse sonho, então ele pede que ele também realize o sonho do demônio do controle, que o sonho deste demônio era formar relações de igualdade entre outros, porém graças ao seu poder, ele só poderia formar relações através da força do medo, e que ela sempre quis ter uma família. Danji pergunta como ele poderia fazer isso, e Pochita diz que ele deve abraçar muito ela. Agora que tudo acabou, talvez ele pudesse ter uma vida normal, porém ele sempre ligaria seu motor quando precisassem dele. Então é isso, muito obrigado você que assistiu até aqui. Eu sei, deixei muitos detalhes de fora, mas isso é para caso vocês não tenham lido o mangá, para que vocês possam ter coisas novas para ver, mesmo que eu tenha spoilado praticamente tudo. E explicado isso, obrigado a quem deixou o like e gostou do conteúdo, então pense em se inscrever, aqui você tem guias, tops, resumos e muito conteúdo diversificado sobre animes. Não mais, é isso, vejo vocês numa próxima. Fui!